Olá, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Eu sou a Tia Kelly e nós estamos iniciando mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Então fica comigo até o final, pois vamos aprender um pouco mais da lição que estaremos trabalhando essa semana. A nossa pré-aula é voltada para alunos de 11 a 12 anos, ou seja, os pré-adolescentes, e nós trabalhamos com a revista da CPAD e nesse trimestre estamos trabalhando o maravilhoso plano da salvação. Chegamos à lição número 7, que tem por título, Fui Restaurado. Como tá passando rápido, né? Já chegamos aí na metade da nossa revista, né? Na metade do trimestre. E eu tenho certeza que nossos alunos, né, já aprenderam muito e hoje não será diferente. É mais uma grande aula para nós ensinarmos aos nossos alunos e automaticamente aprendemos também. A lição de hoje ela encontra no capítulo 19 de Lucas, do verso 1 ao verso 10, que está contando aí a história de um homem, né, chamado Zaqueu, o publicano. É uma história muito conhecida, é uma história muito linda, pois vai mostrar ali a transformação de um homem que outrora era um pecador, um ladrão, como diz a Bíblia, pois ele era cobrador de impostos, e os cobradores de impostos eles sempre cobravam a mais do que o que era devido. Mas esse homem, ao encontrar-se com Jesus, ele sofreu uma regeneração, ele foi transformado. E é sobre isso que nós vamos falar de hoje, na aula de hoje, né? Sobre ser restaurado, sobre como nós fomos restaurados, né? A Bíblia nos diz no livro de Efésios, no capítulo 4, verso 24, vistam-se com a nova natureza criada por Deus, que é parecida com a sua própria natureza e que se mostra na vida verdadeira, a qual é correta e dedicada a Ele. Uma vez que nós aceitamos a Jesus, nós precisamos nos vestir da natureza de Cristo. Nós precisamos ser parecidos com o nosso Senhor e Salvador Jesus. E é sobre isso que nós vamos estar falando na lição também. Então, professor, nesta lição, você precisa ensinar os seus alunos que nós somos o quê? Novas criaturas, que uma vez que a pessoa aceita Jesus, ela é uma nova criatura e ela deve estreitar o relacionamento com Deus, ou seja, ela precisa de ter intimidade com Deus. E para isso, nessa lição, como em outras também, você vai levar os seus alunos, né, a entender que é preciso eles o quê? Buscar essa aproximação com o Senhor através da leitura bíblica, através da oração, através da consagração, e isso deve acontecer diariamente, ok? Falei para vocês que iríamos falar o quê? Sobre regeneração, né? E o que é isso? A regeneração, ela expressa a experiência do recebimento da nova vida em Cristo, né? Então, quando o pecador, né, quando a pessoa que outrora era considerada pecador, encontra com Jesus, ela torna o quê? Ela se torna um filho de Deus. Ela passa a participar, né? Ela passa a ser o quê? A participante da natureza divina. E é importante que nossos alunos compreendam isso, né? Que a partir de agora, eles já não vivem nem como eles viviam antes, mas que eles precisam ter a sua vida transformadas pela palavra de Deus, amém? Olha, aqui no nosso espaço do professor, ele vai trazer para você aqui o significado de regeneração. Você precisa estar a par desse assunto, né, desse entendimento, para então falar para os seus alunos o significado, o que é que isso quer dizer. E aqui está escrito assim, ó, o que é regeneração, né? Regeneração, ela constitui uma das etapas do plano de Deus para a salvação do homem. Ela é uma ação do Espírito de Deus na vida daqueles que entregam sua vida a Cristo, tá? Ou seja, esse aí é o conceito, né? Para que os seus alunos, eles assimilam o que é esse significado, essa transformação. E entendam que essa transformação, ela não acontece pelo meu próprio querer, mas é uma ação do Espírito Santo. Zaqueu, ele mudou. Quando ele aceitou Jesus, foi algo tão verdadeiro, foi algo assim que o Espírito Santo tocou tanto nele, que ali, naquela hora, ele já mudou, né? Mas nós vamos falar sobre isso no decorrer da lição, não é agora aqui no início, né? Vamos falar mais para frente, nos próximos tópicos. Temos aqui alguns objetivos a alcançar. Tia Kelly, quais são os objetivos essa semana? Os objetivos são conceituar o que é regeneração. Foi o que eu acabei de falar para vocês. Vocês vão explicar para eles, vão trazer aí o significado, o entendimento deles sobre o que é regeneração.
Segundo ponto, especificar como ocorre a regeneração na vida do crente. Então você vai explicar como é que ocorre. Ela acontece porque eu quero, hoje eu decidi. Não, é uma ação do Espírito Santo, nós vamos ver isso na lição. E o terceiro ponto é identificar como se torna a vida das pessoas que experimentam a regeneração. Será que uma vez que acontece a regeneração, essa pessoa ela continua do mesmo jeito? Será que ela continua sendo o mesmo que ela era antes? Podemos afirmar que não. Uma pessoa que passa pelo processo da regeneração, ela é transformada, tá? Então ela é totalmente mudada em uma nova pessoa, uma nova criatura, pois agora ela é o Filho de Deus e ela precisa refletir a imagem do Pai, a imagem do seu Senhor, que é o nosso Senhor Jesus e Salvador. No tópico número 1, vamos estar trabalhando uma nova pessoa. E aqui nesse tópico número 1, professor, você então vai relatar a história de Zaqueu. Quem era Zaqueu? O que Zaqueu fazia, né? Por que Zaqueu era odiado pelas pessoas? O que Zaqueu fez quando ele ouviu falar de Jesus? O que Zaqueu nem fez quando Jesus viu ele e falou com ele? Tudo isso você vai mostrar no tópico número 1. Acredito que você conhece a história, é uma história muito conhecida, né? Tá lá no livro de Lucas, capítulo 19, você então vai dar uma lida lá, vai entender a história se você não conhece, mas a história vai contar que Zaqueu ele era o publicano, né? Nós sabemos que Zaqueu era publicano, cobrador de impostos e era odiado pela população, né? Por quê? Porque Zaqueu, gente, os cobradores de impostos, eles cobravam imposto para outra nação, não era da cidade dele. Então, eles achavam que aquilo ali era como se fosse uma traição. E o pior é que os cobradores de impostos, eles nunca cobravam só o imposto que era necessário, eles sempre cobravam a mais. Por isso que os cobradores de impostos eram tidos como ladrões, tá? Porque eles sempre pegavam a mais. É como o nosso imposto de hoje, suponhamos que nós devemos pagar o IPTU, e o nosso IPTU é R$300, o cobrador do imposto, né, que vai lá para cobrar o IPTU, não iria cobrar só os R$300, eles iam cobrar 600, 700, eles sempre cobrariam a mais do que o que era justo, do que o que era cobrado. Por isso eles eram tão odiados. E a Bíblia vai dizer também que Zaqueu ele era um homem baixinho, mas que um dia ele ouviu falar de Jesus e ele quis conhecer Jesus. E aí você vai entrar na história, né? Que não deve ter sido uma tarefa fácil. Por quê? Porque Zaqueu, né, era de baixa estatura, né, de pequena estatura, e ele era odiado. E nós sabemos que onde Jesus estava sempre acontecia de ter uma grande multidão, né? Já pensou como que Zaqueu ia conseguir chegar perto de Jesus? Primeiro, Jesus estava envolto de muita gente. É como quando nós vamos em um show, vamos imaginar assim, né? Você vai ver lá, vamos supor, a Aline Barros cantar. Com certeza vai ter várias pessoas. Para você chegar lá na frente, não é fácil. Por quê? Porque tem muitas pessoas e as pessoas não vão querer te deixar passar. Do mesmo acontecia com Jesus. Pior ainda, quando essa pessoa que quer passar é alguém odiado. Será que alguém ia permitir que Zaqueu passasse? Com certeza não. Então ia se tornar uma tarefa mais difícil ainda. Eu imagino que Zaqueu até tentou ver Jesus, mas por ele ser de baixa estatura, ele não conseguia ver porque as pessoas eram mais altas que ele. Mas aí Zaqueu teve uma ideia. Ele pensou, se Jesus está passando por aqui, ele está passando e ele vai passar por tal lugar. E eu sei que lá tem uma figueira, lá tem uma árvore, então eu vou subir nessa árvore e eu vou ver Jesus. Zaqueu queria apenas ver, conhecer. Talvez Zaqueu tivesse ouvido falar que Jesus era um homem que curava, que Jesus era um homem que libertava, mas também que Jesus era um homem que perdoava pecados. Talvez ele tenha ouvido dizer que Jesus era tão diferente que ele tinha alguém que caminhava com ele que também era cobrador de imposto, pois nós sabemos que um dos discípulos de Jesus outrora era cobrador de imposto também, né? Então eu imagino que Zaqueu tinha ouvido falar de tudo isso e ele ficou curioso. Eu preciso conhecer esse homem, né? Quem é esse homem que não tem raiva dos cobradores de imposto? Quem é esse homem que não considera os cobradores de impostos como inimigo, né? Então Zaqueu estava curioso. E aí você vai falar sobre isso no tópico número 1. E aí aqui a questão que você vai falar para eles também é o quê? Que a restauração ela ocorre de um ato sobrenatural, né? Em que o homem é gerado novamente por Deus, por ser participante da natureza
divina, ok? Então, por quê? Porque a história de Zaqueu vai mostrar isso para nós, que ele foi restaurado, né? Ele teve uma restauração espontânea na hora. Quando Jesus convida ele, né, para descer e fala que quer ir na casa dele, Zaqueu naquela hora, quando ele recebe Jesus, ele recebe a restauração. Zaqueu é tocado pelo Espírito Santo e ele ali decide mudar de vida. Ali ele é tocado e ali mesmo ele é transformado. E nós vamos ver isso pela ação que Zaqueu fez, né, quando ele então recebe Jesus. Aqui é o importante também você falar para os seus alunos que uma vez que nós recebemos essa regeneração, né, passamos a viver como mortos para o pecado, né? Então, aquilo que é pecado, eu estou morto para aquilo, eu não quero mais fazer aquilo, né? Nós não vivemos mais para nós mesmos, para a nossa própria vontade, mas agora nós passamos a viver para Jesus, né? Para o Senhor. E a vida agora que nós vivemos, ela é pela fé. A fé em quê? Em nós mesmos? Não, pela fé no Filho de Deus, né? Pela fé em Jesus, ok? O principal sinal de uma nova vida debaixo da graça é a mudança de comportamento. Então aqui você vai dizer para os seus alunos, não adianta nada ele falar que serve a Jesus, não adianta ele falar que vai na igreja todo domingo, mas se as suas atitudes não mostram que ele tem uma transformação. Não adianta ele falar que é cristão, se as atitudes dele lá na rua, longe de todo mundo, continua sendo a mesma. Se ele continua bravo com todo mundo, se ele continua sendo brigão lá na rua, se ele vai jogar bola e ele começa a xingar todo mundo, tá brigando com todo mundo, se ele continua respondendo os pais, se ele continua falando palavrão, se ele continua contando mentira, essa pessoa não foi regenerada, não foi transformada. Quando a pessoa tem realmente um encontro com Jesus, ela muda, ela é transformada e as coisas velhas ficam para trás. Mesmo que todos os dias a pessoa até dá aquela vontade, ela vai tentar se controlar e ela vai pedir ao Espírito Santo que a domine. Então isso vai acontecer, né, de quando ela vai falar um palavrão, opa, vem na mente dela e ela vai frear a sua boca. Quando ela pensa em responder aos pais, ela vai se calar. Mesmo que a vontade dela é responder, nem se justificar, ela vai ficar calada. Né? Então, isso é uma transformação que acontece na vida da pessoa. Portanto, se estamos vivendo o que é novo, devemos deixar para trás as práticas erradas de nossa velha criatura e vivermos como filho de Deus, obedientes à sua palavra. Então, aquilo que vai contra a palavra do Senhor, eu não posso mais fazer, né? Eu tenho que ser obediente à palavra do Senhor. Devemos ensinar isso para as nossas crianças. Quanto mais cedo nós ensinarmos, né, mais fácil é, ok? Tópico número 2. O Espírito Santo me regenerou. Quem que regenerou? O Espírito Santo. Então é o Espírito Santo que convence o homem do pecado. É o Espírito Santo que faz essa transformação. Sem o Espírito Santo, nada podeis fazer. Sem o Espírito Santo, não podemos mudar. Sem o Espírito Santo, não nos transformamos em uma nova criatura. Nós precisamos da ação do Espírito Santo em nossa vida. Após o seu encontro com Cristo, Zaqueu creu e recebeu como Salvador. Então nós precisamos crer e receber. Falamos nisso em outras lições anteriores. A partir daquele momento, a vida do publicano, né, não seria mais a mesma. Por quê? Porque ali ele sofreu uma transformação, né? Ele não viveria mais da forma desonesta que ele vivia. Ele não roubaria mais, ele não pegaria o que não era dele, né? Por quê? Porque a vida dele ia mudar. Ele recebeu Jesus ali e ele recebeu também o Espírito Santo, né? Então, aquilo que ele fazia, ele já não ia fazer mais. Quando Zaqueu, né, quando aceitou Jesus, ele foi o quê? Transformado em uma nova pessoa. Então tudo que era velho ficou para trás. Ele agora queria ser novo, uma nova pessoa. O Espírito Santo passou a habitar nele e transformou em um filho de Deus. O nome dessa transformação feita pelo Espírito Santo chama-se regeneração. Então o que é regeneração? É a ação que o Espírito Santo faz no ser humano. É a ação que o Espírito Santo faz no homem, na mulher, na criança, no jovem, que é da transformação. Ao sermos regenerados, passamos a comportar como os filhos do Senhor. Aí nós vamos pensar, peraí, o que eu estou fazendo vai louvar o Senhor ou não? O que eu estou fazendo, o que eu estou falando, vai glorificar o nome do Senhor? Se não, eu não posso fazer. Pois como filhos de Deus, devemos praticar aquilo que o nosso Pai praticaria. Devemos fazer aquilo que o Senhor, né, ficaria feliz conosco. Nós não podemos fazer mais as práticas que nós fazíamos anteriormente.
A regeneração é de suma importância para a vida do crente. Sem ela, nós não conseguiríamos viver em santidade, né? E sem santidade, nós não veremos a Deus, né? Por quê? Porque a nossa natureza, ela é carnal e ela é pecaminosa. Então, o nosso desejo mesmo, né, de ser humano, é de cometer tudo aquilo que é atrocidade, tudo aquilo que é pecado, porque vem da carne. Mas, quando nós somos regenerados, o Espírito Santo habita em nós e é Ele que vai nos dizer, não, isso não, né? É o termômetro ali que vai nos alertar. Então, nós precisamos estar sempre atentos por isso. Por isso nós precisamos dessa regeneração, dessa ação do Espírito Santo, para nós conseguirmos viver uma vida de santidade. A regeneração acontece assim como a pessoa aceita Jesus. A partir do momento em que Zaqueu creu na palavra de Jesus e o recebeu em sua casa, imediatamente ele passou o quê? Passou a agir como um novo homem, né? Então, o que diz a palavra do Senhor? A Bíblia vai dizer ali, então, quando ele aceita Jesus, quando Jesus vai na sua casa ali, o que ele fala, né? Ele fala o quê? Que ele iria restituir tudo aquilo que ele tinha defraudado. E que se alguém ele tivesse roubado, ele ia devolver quadriplicado, ou seja, 4 vezes mais aquilo que ele tinha roubado. Por quê? Porque ele agora havia sofrido uma transformação. Ele queria ser um novo homem. E isso não era da boca para fora. A pessoa que fala da boca para fora não consegue essa mudança. Mas Zaqueu foi tão profundo que ele devolveu, ele falou assim, ó, que ele ia repartir os bens, a metade dos bens que ele tinha. Tudo que ele tinha, ele ia repartir a metade. E aqueles que ele havia roubado, ele ia devolver 4 vezes o valor que ele tinha roubado. E isso acontece por quê? Porque ele teve um encontro genuíno com Jesus. Olha, o exemplo de Zaqueu aqui nos leva a refletir sobre se nós realmente estamos amando a Deus acima de todas as coisas. Pois aquele que ama a Deus, ele não ama o pecado, ele não consegue andar no pecado, né? Uma vez que a pessoa, né, é filho de Deus, ele vai se afastar cada vez mais do pecado, né? João, né, ele ensinou na sua primeira carta, dizendo assim, ó, não amem o mundo nem as coisas que há nele. Se vocês amam o mundo, não amam a Deus. 1 João 2,15. Né? Então, se você está se apegado com as coisas do mundo, com certeza, essas coisas estão em primeiro lugar no seu coração. E a palavra do Senhor diz bem claro, né, que o Senhor deve ser o centro. Né? Amar ao Senhor em primeiro lugar. Deus tem que estar acima de todas as coisas. Não tem como amar as coisas do mundo e amar a Deus, né? Porque ou você vai amar um e aborrecer o outro, ou você vai amar o outro e aborrecer a um. Então, precisamos ter Jesus, precisamos ter o nosso Senhor no centro da nossa vontade. Amém? Então, aqui, ó, nós temos aqui três questões importantes de você entender a diferença. Que é a conversão. O que é a conversão? É a mudança que Deus opera na vida do que aceita Jesus como seu Senhor e Salvador. Essa é a conversão, tá? Modificando-nos radicalmente de maneira a ser e a agir. Aí agora vem a nova criatura. O que é a nova criatura? É a expressão com que é designado o pecador que aceita a Jesus. Então, a pessoa que aceitou Jesus, aquele pecador que aceitou Jesus, é uma expressão, é uma nova criatura, tá? Então, tem diferença. E o que é a regeneração? É o ato de nascer de novo. Então, são 3 coisas diferente, cada um tem um significado, né? Conversão é a mudança que Deus opera na vida de alguém que aceita Jesus, é aquela transformação, isso é a conversão. Nova criatura é a expressão usada para se referir a alguém que aceitou a Jesus, aquela pessoa que aceitou Jesus, ela é uma nova criatura. E a regeneração é o ato de nascer de novo, né? Ou seja, é o milagre que se dá na vida de quem aceita Jesus. E isso vem através do Espírito Santo, ok? Tópico número 3. Agora tenho comunhão com Deus. Nesse tópico aqui você vai falar da transformação que aconteceu na vida de Zaqueu, né? Zaqueu agora ele estava diferente, ele estava mudado, ele não queria mais roubar, ele não queria mais pegar o que não era dele. Por quê? Porque agora ele era amigo de Deus. Aquele que é amigo de Deus, ele é transformado, né? Ele é transformado numa nova criatura, numa nova pessoa. Então assim podemos dizer que o nascimento, ele é um milagre que acontece na vida de alguém, né?
um novo homem, transforma a pessoa numa nova pessoa. A pessoa pensa assim, nossa, se eu fazia o que não agradava a Deus, agora eu não quero, eu não posso mais. Agora eu quero nem fazer algo de bom, eu quero ser bom para com as pessoas, eu quero ser bom para com o meu próximo. Por quê? Porque eu recebi algo da parte de Deus, né? Então eu recebi o Senhor, eu sou amigo de Deus, e como amigo de Deus, eu quero fazer o bem para outras pessoas também, né? Isso acontece conosco, por quê? Porque antes nós éramos pecadores. Aí nesse ponto aqui, você vai falar então, porque não tem como a gente falar que é uma nova criatura, que estamos unidos com Deus e continuar vivendo na escuridão, vivendo no pecado, na prática das coisas erradas, né? Pois se assim nós fizermos, nós estaremos mentindo com palavras e também com as nossas ações, né? A Bíblia diz assim, ó, se com a boca afirmamos ser amigos de Deus, mas agimos como se não fôssemos, estamos mentindo e assim corremos o risco de perder a natureza santa que Deus nos concedeu. Então não tem como eu dizer que sou amigo de Deus e ficar na prática do pecado. Não tem como eu dizer eu tenho comunhão com Deus e andar no mundo todo torto, todo errado, né? Eu estarei mentindo. E nós não podemos mentir, até porque, né, nós podemos enganar as pessoas, podemos enganar o pastor, podemos enganar a tia da escola dominical, podemos enganar o vizinho, mas a Deus ninguém engana. Deus conhece a mente e o coração do homem, Deus conhece o profundo e o escondido, de Deus ninguém esconde nada, tá? Então deixa isso bem claro para os seus alunos, que não tem como mentir para Deus, não tem como eu falar que eu tenho comunhão com Deus se eu realmente não tenho. Deus conhece o meu coração, tá? Então esse aí é o que nós vamos trabalhar no tópico número 3. Então é uma lição bem bacana, bem gostosa de trabalhar, né? A história de Zaqueu é uma história bem conhecida, é uma história legal aí. Eu creio que vai ser uma bênção, então são pontos muito importantes, ok? Para você entender melhor, leia as referências bíblicas que tem aqui na sua lição, né? Na sua revista tem muito material aqui para você estudar. Eu aqui não posso falar tudo porque não dá tempo, né? Mas você que tem a revista, estuda na revista, estuda na sua Bíblia, né? Se prepare para você chegar lá e dar uma excelente aula para a honra e a glória do Senhor. Amém? Então, meus amados, essas aí foram um pouquinho, né, da nossa lição de hoje. Espero ter auxiliado você de alguma forma. Se você curtiu, né, essa lição, deixa aí aquele joinha, deixa também seus comentários aí o que você achou, né? O que você tem achado aí dessas pré-aulas, né? Se tem auxiliado você. E se você realmente curtiu, tá ajudando você, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Vamos levar ao alcance de mais professores também, para que eles possam ser, né, auxiliados também. O meu intuito aqui é simplesmente de abençoar você que me acompanha. Lembre-se, tem um vídeo das dinâmicas que eu posto para vocês à parte, para você frisar ainda mais essa lição. Eu gosto muito de trabalhar com dinâmicas, acredito que é uma forma divertida, uma forma bem bacana dos alunos fixarem ainda mais o que foi ensinado durante a aula, ok? Eu vou ficando por aqui, mas nós voltamos semana que vem com mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Um grande beijo da tia Kelly, Deus abençoe vocês.